Oi gente, tudo bem com vocês? Seu canal Bug da Milênio, vocês são mais do que bem-vindos. E hoje eu vou contar pra vocês o caso da ex-atriz e modelo Victoria Vetri. Ela fez muito sucesso nos anos 60 e 70, e esse caso, ele vai ter muitas camadas, porque ele vai começar, de certa forma, lá nos anos 60, e ele vai ter um desfecho no ano de 2010. Eu diria que essa história é a representação do efeito borboleta, que é quando uma ação é feita, e isso vai reverberar e vai, ter várias consequências lá na frente. E a história que vai dar início a esse caso é nada mais nada menos que o caso Charles Manson, que é a seita da família Manson, que eles tiraram a vida da atriz Sharon Tate, e a gente vai ver como que esses casos vão se entrelaçar e como que uma única ação pode trazer consequências para a vida de várias pessoas. Esse caso é bastante interessante porque a gente vai discutir toda essa atmosfera, de Hollywood nos anos 60, 70, e do impacto que as ações do Charles Manson tiveram ao longo dos anos. A Victoria participou de filmes como Bebê de Rosemary, de 1968, e também Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, de 1970. E ela era tão cotada na época que ela chegou até a recusar o papel da Lolita na primeira versão do filme de 1962. E ela ficou bastante conhecida também quando ela posou na revista Playboy na edição de setembro de 1967. E a edição dela fez tanto sucesso que depois ela foi chamada para ser a Playmate do ano. Playmate seria o que a gente conhece aqui como coelhinha, Então ela foi a coelhinha do ano de 1968. Então ela não ganhou só uma edição mensal, ela ganhou uma edição anual da revista. E ela era amiga muito próxima da também atriz e modelo Sharon Tate, que perdeu a vida de maneira brutal nas mãos da seita comandada por Charles Manson no dia 9 de agosto de 1969, enquanto ela estava grávida de quase 9 meses. Depois do atentado que a Sharon sofreu, a Victoria ela nunca mais foi a mesma pessoa. A vida dela começou a tomar um rumo muito sombrio, e isso fez com que quase 40 anos depois ela tentasse contra a vida do próprio marido. Mas a gente vai entender agora como todos esses elementos vão se conectar. A Victoria Vetri é também conhecida como Angela Dorian, que foi um nome artístico que ela adotou no início da sua carreira. Ela nasceu no dia 26 de setembro de 1944 em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era filha de imigrantes italianos e, por ter uma beleza que destoava um pouco do padrão da época, ela frequentemente era escalada para papéis étnicos. Então, se eles precisassem de uma atriz fazendo um papel de um nativo americano, eles chamavam a Victoria. E um filme, que contava a história da civilização maia, ela fazia parte dessa comunidade. Então, como na época Hollywood era muito fechada e conservadora em relação a ter mais diversidade ali no elenco deles, eles sempre chamavam ela para fazer esses tipos de papéis. E apesar da descendência italiana, a Victoria era descrita como uma típica garota californiana. Então ela estudou no colégio de Hollywood, ela era extremamente bonita e tinha o sonho de se tornar atriz. E a sua família era muito bem sucedida. O pai era dono de um restaurante também super próspero e a mãe também foi uma modelo muito famosa. Então ela nasceu e cresceu nesse universo do empreendedorismo, do universo artístico. Ao todo, a Victoria casou-se 4 vezes e teve um filho do primeiro casamento. Ela começou a sua trajetória artística atuando em pequenos papéis na televisão e aos poucos ela foi ganhando prestígio no meio artístico de Hollywood. Mas até ali ela não tinha conseguido nenhum papel para o cinema. E essa era uma etapa imprescindível para que ela realizasse o sonho dela de ser uma grande atriz. As principais inspirações da Victoria eram as atrizes Brigitte Bardot e Sophia Loren. E as duas tinham algo em comum, as duas haviam posado para a revista Playboy. E nos anos 60, essa era uma estratégia que muitas atrizes usavam para impulsionar a carreira delas. Então elas se espelhavam também na Marilyn Monroe, que fazia parte daquele universo da Playboy. Elas viam quanto isso fez pela carreira dela. Então muitas atrizes no início das suas carreiras, elas buscavam de certa forma ter contato ali, participar de alguma edição da Playboy, porque abriam muitas portas, Ali elas teriam um alcance muito grande. Então logo a Victoria começou a fazer o famoso networking, ela começou a fazer amizades ali, e ela deu um jeito de começar a frequentar as festas da mansão da Playboy. E não demorou muito tempo para que ela atraísse muitos olhares. Por quê? Porque para a época, o que se entendia, do padrão de beleza dos Estados Unidos, eram mulheres loiras. Até a Playboy, o Hugh Hefner, o criador da Playboy, ele tinha uma preferência por mulheres loiras. Então a maioria das mulheres que apareciam, nas edições das revistas, elas eram loiras, brancas, do olho claro. E a Victoria, por ser
descendente de italianos, ela tinha o cabelo escuro, ela tinha uma beleza diferente, singular. E as pessoas que conviveram com ela disseram que ela tinha um magnetismo pessoal inexplicável. Então, assim que ela começou a frequentar essas festas, os diretores, os produtores de filmes ficaram encantados com ela e começaram a oferecer papéis para ela no cinema. Mas não foram só os produtores e diretores que notaram o magnetismo de Victoria. O Hugh Hefner, o criador da Playboy, também ficou bastante interessado nela e a convidou para posar e ter o seu próprio pôster na revista, em uma edição exclusiva dedicada somente a ela. E como eu disse, o ensaio dela foi um verdadeiro sucesso e ela foi escolhida como coelhinha do ano, e por causa disso, o Hugh Hefner deu para ela um carro rosa, um Corvette rosa. A Victoria gostava muito de carros e esse carro ele vai ter um papel emblemático nessa história, mas a gente vai entender mais pra frente. Logo, a sua carreira no cinema começou a prosperar e ela passou a ser chamada para papéis mais relevantes. E foi durante esse período que ela conheceu o diretor Roman Polanski, que é o marido da Sharon Tate. Ela foi convidada para fazer uma pequena participação no filme O Bebê de Rosemary. Não sei se vocês viram ou se lembram dessa cena, mas ela é a mulher que faz amizade com a Rosemary na lavanderia do prédio dela. Na época, o Polanski e a Sharon estavam morando juntos, então a Sharon visitava os sets de filmagem todos os dias. E a Sharon e a Victoria tinham várias coisas em comum. As duas eram modelos, as duas tinham posado para Playboy, elas estavam em busca da carreira de ser atriz. Então todas essas coincidências fizeram com que elas se conectassem muito rápido. E todo esse contexto em que elas se conheceram eu achei bastante sinistro, porque a história do bebê de Rosemary, a história de uma mulher que tá grávida, que tá tendo problemas com o esposo, que não tá conseguindo lidar muito bem com a gravidez, e ela tem uns vizinhos muito suspeitos, que fazem parte de uma seita. Então tem todo esse terror em volta da Rosemary, do bebê, dessas pessoas que estavam querendo fazer mal pro filho dela. E aí a gente tem a Sharon Tate, que perdeu a vida nas mãos de uma seita, e na época ela tava grávida também. Então eu achei tudo isso uma coincidência muito mórbida. A Sharon Tate, ela gostava de reunir os amigos em casa. Ela estava sempre cercada de amigos. Ela passava muito tempo sozinha, porque o Polanski viajava muito a trabalho. Então a casa dela vivia cheia de amigos. E aí teve um episódio em que todos estavam reunidos ali na sala, até que um estranho bateu na porta. E quando a Sharon abriu a porta, era ninguém mais, ninguém menos que Charles Manson. E nesse dia, a Victoria estava na casa da Sharon e ela chegou até comentar com os amigos: esse cara me dá arrepios. Então o Charles na época ele era desconhecido, ele era um estranho para Sharon, mas ele já estava rondando ali o local, ele estava tentando fazer contato com o universo ali da Sharon, do Polanski. Então eu imagino que ele já estava planejando o atentado. Eis que uma semana depois, no fatídico dia 9 de agosto de 1969, a Sharon resolveu reunir os amigos novamente na casa dela e ela convidou a Victoria para ir até a casa dela. Só que no dia, a Victoria estava se sentindo mal e ela resolveu não ir naquele dia. E foi justamente nesse dia que o ataque contra Sharon Tate e seus 4 amigos aconteceu. E a gente sabe que esse ataque foi extremamente cruel e macabro. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, tirando a vida do casal. Quando a Victoria ficou sabendo que a amiga grávida dela e os amigos dela tinham perdido a vida dessa maneira, ela ficou transtornada. Os ataques, na verdade, afetaram o mundo inteiro de forma geral. E a população de Hollywood ficou em pânico. Eles começaram a colocar alarmes em casa, cães de guarda. Então todo mundo ficou em estado de alerta e tentando se proteger ao máximo. E esse caso do Charles Manson vai ser um divisor de águas nos Estados Unidos. E o impacto dele vai ser tão grande que vai marcar o fim de uma era, que é o fim da era contracultural, que é o movimento hippie, toda aquela cultura de paz e amor, anti-guerra, meio que foi por água abaixo, porque o grupo, né, do Charles Manson tinham todas essas características, né, desse movimento contracultural, desse movimento hippie. Então, naquele momento ali, acabou a graça. Ao invés de paz e amor, o pessoal estava comprando armas para se defender, eles estavam completamente amedrontados com a possibilidade de um ataque. Toda a classe artística de Hollywood ficou bastante mexida, porque, de certa forma, eles se viam como um alvo. Então, imagina, né? Se esse caso fez com que toda uma estrutura de um país, uma cultura mudasse, imagina como estava a cabeça, o psicológico da Victoria, que perdeu amigos próximos, que ela via quase todos os dias, né? Pessoas que ela amava.
Então a Victoria ela entrou em estado de choque e ela desenvolveu transtorno pós-traumático. Então ela tinha certeza que eles viriam atrás dela para tirar a vida dela, e ela passou a viver em um estado constante de pânico. Mesmo depois da família Manson ter sido capturada, a Victoria ainda achava que eles viriam atrás dela. Então o Roman Polanski deu uma arma para ela para que ela tivesse essa sensação de segurança. Guarda essa informação porque vai ser importante lá na frente. Por estar entre os nomes mais cotados de Hollywood, ela se viu como um possível alvo desse grupo. Ela não estava tão errada assim, né? Porque o Charles Manson, ele era um artista frustrado. O maior sonho dele era ser famoso, fazer algo grandioso. O ataque que ele fez, né, contra o Roman Polanski, contra a Sharon, que eram pessoas que estavam ali em destaque na cena artística de Hollywood, foi uma forma dele se vingar e descontar toda essa frustração e inveja que ele tinha em relação a essas pessoas. Por causa do trauma, a Victoria, ela parou de atuar, ela sumiu da mídia, e quando ela voltou, ela passou a fazer uns papéis, assim, em filmes de baixo orçamento, filmes que exploravam muito a sensualidade dela, e até filmes, assim, com conteúdo mais adulto, o que fez com que ela perdesse um pouco desse prestígio que ela estava tendo no início da carreira dela. Depois disso, ela fez alguns papéis pequenos na televisão e, em 1975, ela desapareceu da mídia completamente. E ela reapareceu em uma edição de 1984, uma edição especial da revista Playboy, após os leitores votarem para que ela participasse da publicação. A Victoria ficou muito feliz com o carinho do público, né, deles terem votado para ela participar dessa edição da revista, e de certa forma aquilo foi uma validação para ela enquanto mulher. Ela se sentiu bonita, se sentiu desejada, mas a saúde mental dela estava muito afetada e ela não conseguiu dar continuidade à carreira artística dela. E por causa disso, ela passou a trabalhar como garçonete em um café em Los Angeles. Nessa época ela estava com uns 40 e poucos anos. E foi nesse café que ela conheceu o futuro marido, Bruce Rathgeb. O Bruce era chefe de cozinha e era músico nas horas vagas. Eles se apaixonaram rapidamente e se casaram em 1987 na Califórnia. Pouco se sabe da vida dela durante esse período, porque ela estava, né, longe da mídia, vivendo uma vida normal com seu marido. Eles pareciam ter um casamento muito feliz. E agora a gente vai dar um salto para o ano de 2010. Mais precisamente na noite de sábado de 16 de outubro de 2010. Nesse dia, o Departamento de Polícia de Los Angeles passou a receber várias chamadas de um complexo de prédios que ficava no centro de Hollywood. E as denúncias é que tinham ocorrido disparos e de que havia uma vítima ferida no corredor de um dos prédios. Esses prédios eram mais populares, então totalmente distante daquela área luxuosa de Hollywood. A polícia chegou até o local, subiu até o segundo andar do prédio, que é onde a vítima se encontrava, e eles viram que ele estava com ferimento à bala do lado esquerdo do tórax. A vítima ainda tinha sinais vitais, então eles chamaram o socorro e eles entraram no apartamento para averiguar o que tinha acontecido ali. Quando eles entraram no apartamento, eles viram que estava tudo revirado e eles constataram que havia acontecido uma luta ali. E eles notaram que haviam revistas da Playboy todas rasgadas, assim, espalhadas pelo chão. E logo eles identificaram que a mulher que estava na capa era a Victoria Vetri, que na época estava com 66 anos de idade. Enquanto eles checavam o local, eles encontraram a Victoria e começaram a fazer perguntas para ela. Então a Victoria disse que um homem chamado Lee entrou no prédio e atirou contra o Bruce, porque o Bruce estava devendo um dinheiro para ele, porque esse Lee, ele era um comerciante de substâncias ilegais, né, pra gente falar aqui bonitinho pro YouTube. Eles examinaram o corredor que o Bruce estava desacordado e eles acharam um pacotinho com um pozinho branco dentro que eles identificaram como se fosse meta, e também encontraram uma cápsula de revólver 38. Ela também disse que o Bruce tinha saído para sacar um dinheiro no nome dela, né, na conta dela, e ali ele acabou se encontrando com o Lee e o Lee disparou contra ele. A polícia então foi ao encontro do Lee, só que ele tinha vários álibis, ele tinha várias testemunhas que depois eles confirmaram, né? Então eles logo descartaram o Lee como possível suspeito e passaram a investigar a Victoria. Mas até ali a polícia sabia mais ou menos o que tinha acontecido, né? Porque eles acabam tendo um sentido mais aguçado para essas coisas. Nisso eles pediram para que a Victoria fosse até a delegacia e, ao ser interrogada, a Victoria acabou
confessando e desabafando tudo o que estava acontecendo com eles na época. Ela contou para a polícia que eles estavam casados há mais de 20 anos, que eles estavam com vários problemas financeiros e eles estavam lutando também contra o uso abusivo de substâncias. Ela também contou toda a trajetória dela em Hollywood e disse que eles eram até um casal feliz, mas que com o tempo, por causa do uso de substâncias, por causa dos problemas financeiros, o casamento deles foi minando aos poucos. E um fato que mexeu muito com ela foi porque ela teve que vender o carro que o Hugh Hefner deu a ela quando ela ganhou, né, o título de Coelhinha do Ano. Então isso foi uma coisa que mexeu muito com ela. Ela ter vendido o carro que foi, de certa forma, um símbolo dos momentos felizes que ela passou em Hollywood. Ela disse também que naquele momento ela e o esposo tinham $800 e eles dependiam da assistência social do governo. Ela culpou o marido dos problemas financeiros que eles estavam tendo na época e disse que eles estavam brigados, mas o Bruce tinha ido naquele dia até o apartamento para tentar uma reconciliação. Só que eles beberam uns drinks, eles começaram a discutir em relação a problemas financeiros. Durante a briga, o Bruce rasgou todas as revistas dela e quebrou algumas coisas dela também, e isso deixou ela muito nervosa. E depois disso ele saiu do apartamento e ela disparou contra ele no corredor. E o mais bizarro é que o instrumento que ela utilizou para disparar contra o Bruce, eu vou dizer instrumento porque aqui no YouTube não é bom ficar falando essas palavras, viu, gente? Vou tentar usar aí outras opções. Esse instrumento que ela utilizou foi aquele que o Roman Polanski deu a ela para que ela se defendesse. Lembra quando aconteceu o caso do Charles Manson? Ela usou o mesmo instrumento. Então tem algo simbólico, né? E mais, os vizinhos que ouviram a briga e testemunharam no dia disseram que ouviram ela dizendo durante a briga: já chega, Charlie. Já chega, Charlie, 2 vezes. E que no inglês seria, né? No more, Charlie, no more, Charlie. Será que ela confundiu o esposo com Charles Manson, né? A gente imagina assim, eles estavam usando muitas substâncias, bebendo, né? Com todo aquele problema financeiro acontecendo, com todo o trauma que ela teve da época. Será que ela projetou o caso que aconteceu nesse episódio? Enfim, gente, eu não sei. Não sei se ela estava dentro das suas faculdades mentais, mas é tudo muito estranho, porque a gente vê que depois do que aconteceu, ela estava no ápice da carreira dela, ela estava conseguindo vários papéis, ela estava andando com a nata de Hollywood, ela estava talvez vivendo o momento mais feliz da vida dela, ela tinha vários amigos, e tudo isso foi tirado de forma tão brutal e bizarra. Eu não sei até que ponto ela conseguiu recuperar a sanidade dela depois de tudo isso que aconteceu. Enfim, tudo muito bizarro. Outra coisa também, eu não achei em outras fontes, porque por ser um caso antigo, é meio difícil a gente achar alguns detalhes. Mas eu vi no site do IMDb que em 1980 ela passou por um episódio de agressão. Parece que uma pessoa invadiu a casa dela e ela ficou com costela quebrada, assim, ela levou bastante tempo para se recuperar. Mas eu só achei essa informação no site do IMDb, eu não achei nada assim que aprofundasse no assunto. Então eu não sei até que ponto isso aconteceu, se é verdade. Se tiver acontecido, é mais um trauma aí pra conta dela, né? Além disso, ela viveu o Hollywood dos anos 60, 70, as festas na mansão da Playboy. A gente sabe que já foram levantadas várias coisas problemáticas acerca dessas festas que o Hugh Hefner fazia. Então, a gente não sabe até que ponto também todo esse ambiente de Hollywood, toda essa misoginia que tinha na época, todo esse assédio que tinham, né, com as mulheres também, se isso, de certa forma, também não mexeu com a cabeça dela. Então, eu acho que foi talvez uma junção de tudo, né? Uma pessoa que tinha muito glamour, uma boa condição financeira, conheceu pessoas importantes do showbiz, ela estava no ápice da carreira dela, e aí veio essa história desse filme de terror, né, que foi o caso do Charles Manson. Então eu não sei, assim, até que ponto ela sabia o que ela estava fazendo quando ela disparou contra o marido, ou se ela estava, não sei, com muita raiva na hora. Enfim, gente, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Felizmente, o Bruce sobreviveu, ele ficou em estado crítico por bastante tempo na UTI, mas ele sobreviveu, e aí ele deu uma entrevista, disse que a Victoria não estava muito bem psicologicamente, que ela estava muito paranoica, achando que ele estava traindo ela. Então ele mesmo alegou que ela não estava no seu estado normal. A princípio, a Victoria pegaria 25 anos de prisão, mas a corte considerou os traumas, o estado mental que ela estava na época, então eles deram uma pena para ela de 9 anos. E ela e o Bruce se divorciaram enquanto ela ainda estava na prisão. Ela foi solta recentemente, em 2019, e ela se mudou para Arizona para começar a vida do zero. E aí, lembra daquele carro rosa que ela ganhou do Hugh Hefner? Ela conseguiu
achar a pessoa que tinha comprado o carro dela quando ela estava, né, com problemas financeiros, e ela conseguiu recomprar o carro. E hoje ela participa de exposições automotivas com ele. Então esse foi o caso da Victoria Vetri. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!